Quinta-feira, 17 de setembro, retomada. Agências do INSS na região reabrem, mas o atendimento dos médicos peritos ainda não tem previsão de volta. Ubatuba anuncia o adiamento do ano letivo para 2021. Com isso, todas as 4 cidades do litoral norte terminam 2020 sem aulas presenciais. Supermercados de Guaratinguetá são multados em fiscalização estadual do Procon. O motivo? O preço abusivo do arroz e do óleo. Boa tarde, seja bem-vindo ao Band Cidade, que começa agora. Após mais de 5 meses com atendimento remoto, as agências do INSS em todo o estado retomaram hoje o atendimento presencial. Aqui na região abriram as unidades de Taubaté, Jacareí, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e no litoral norte as agências de São Sebastião e Caraguatatuba. A repórter Sandra Riva tem as informações. As agências do INSS de Guaratinguetá, Pindamonhangaba e essa aqui de Taubaté abriram novamente as portas a partir das 7 horas desta quinta-feira para atendimento parcial ao público, só que apenas para as pessoas que fizeram agendamento pelo site. Essa reabertura atende a uma medida que foi tomada aí pela Justiça Federal, que derrubou a liminar, ou seja, a decisão provisória que impediu o retorno das atividades dessas agências no estado de São Paulo. No entanto, os peritos médicos, que é a grande polêmica dessa situação, que reivindicam melhores condições para a segurança, para trabalhar nas unidades do INSS em meio à pandemia, esses profissionais não retornaram ao trabalho, pelo menos aqui nessa agência de Taubaté, como confirma para a gente o gerente executivo, que é responsável pelas 10 unidades do INSS aqui no Vale do Paraíba. Até o momento, compareceram alguns servidores para o trabalho, estão a postos. Ainda não compareceu nenhum perito, mas a jornada desses profissionais todos, elas também são alongadas ao longo do dia. Desde quando houve o fechamento das unidades, o INSS ele passou a atender o segurado de forma remota, e repetindo, atendendo o segurado de forma remota e também adequando as suas instalações, para a segurança, porque a gente sabe que o retorno, obviamente, ocorreria em algum momento. Além da perícia médica, que depende, portanto, dos médicos peritos retornarem ao trabalho, outros serviços que são oferecidos à população, cumprimento de exigência, reabilitação profissional, justificação administrativa. Lembrando que esses serviços devem ser agendados pelo portal Meu INSS ou pelo telefone 135. Quem não fez o agendamento e precisa entregar cópias de documentos requisitados pelo INSS, tem sim uma caixa que foi colocada nessa unidade aqui, por exemplo, de Taubaté, para as pessoas entregarem esses documentos. Mas lembrando que as cópias dos documentos também podem ser enviadas pelo aplicativo, pelo portal do INSS. Sandra Riva de Taubaté para o Band Cidade. E em nota, a Associação Nacional dos Médicos Peritos disse que o checklist de obrigações foi adulterado pelo INSS, flexibilizando itens essenciais como limpeza, segurança e ventilação. Ainda de acordo com a nota, nenhum médico perito se reapresentará nas agências, mantendo assim o trabalho remoto, pelo qual já foram realizadas 3 milhões de análises. E no meio desse abre, não abre, vai médico perito, não vai, fica o cidadão que depende do atendimento do INSS e, na maioria, são pessoas do grupo de risco da Covid, porque são idosos, têm problemas de saúde. Para entender mais o que fazer nesse momento, eu converso com o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, José Roberto Sodero. Vamos olhar, ele já está aqui com a gente no Skype, né, doutor? Obrigada por falar com a gente. Doutor, a OAB tem acompanhado todos os detalhes desse movimento, desse momento delicado. O que a OAB está tentando mediar aí com o INSS para diminuir os impactos para o cidadão que depende do serviço? Nós temos, acho que, um problema com o áudio. Doutor, ative o seu áudio, por gentileza, que eu acho que está... Agora eu acho que sim. Então, você pode retomar aí o seu raciocínio, por favor?
Primeiramente, uma boa tarde a todos. A OAB tem preocupação com a questão do atendimento a cada cidadão brasileiro por conta da questão da pandemia. Nós já víamos tendo um problema de atendimento e de solução das questões do INSS por falta de funcionário, por falta de organização antes da pandemia. E isso agravou depois da pandemia pela ausência do atendimento presencial das pessoas. Embora haja o atendimento remoto pela internet, pelos meios que o INSS proporciona, infelizmente nem todas as pessoas têm acesso a esses meios digitais. Então, essa retomada de trabalho me parece importante. Agora, a retomada ela precisa se dar em condições sanitárias, porque tanto os servidores, estava ouvindo a questão dos peritos, mas em especial os segurados, são pessoas do grupo de risco, ou são pessoas idosas, ou são pessoas que estão com problema de saúde crônica e elas precisam ser atendidas com condições sanitárias. Doutor, e quem está nesse momento aí na fila, esperando, o que tem que fazer? Tem que procurar o OAB? Qual que é a orientação? Bom, a primeira questão, vocês estavam explicando aí, a questão dos agendamentos, né? Mesmo o retorno, os agendamentos têm que ser feitos, o segurado não pode ir direto na agência, ele precisa do agendamento. A outra questão não conseguiu fazer isso, há necessidade de entrar com um processo judicial para a solução do caso. E aí entra a Ordem dos Advogados do Brasil, aí entra os advogados. Tá, e aí qual é a orientação? Então, 135 não funcionou, entra na Justiça, Defensoria Pública, algum advogado previdenciário? Uma questão muito importante que você coloca é que esse agendamento no 135 e no meu INSS, ele está tão congestionado por conta das angústias que as pessoas têm de solucionar os seus casos, que fica inviável o atendimento neste momento. Então, nós vamos ter uma crise ainda de atendimento, ainda que o INSS retorne o atendimento. Então, o caso, na necessidade que as pessoas precisam comer, as pessoas precisam pagar as contas e talvez a situação mais rápida de solução seja um processo judicial. Obrigada, doutor José Roberto Sodero, da OAB São Paulo. Boa tarde. Boa tarde. E agora a gente continua falando, vamos falar de Covid-19. Tem mais confusão nos dados de Jacareí. Depois de confirmar na segunda-feira mais de 900 casos de uma única vez, a Prefeitura divulgou uma nota informando que houve duplicidade no lançamento de números vindos de outros municípios pelo ESUS. Então, Jacareí caiu de 3.285 casos para 3.097, uma redução de 188. Na região, o total é de 4.569 casos e, infelizmente, 1.150 pessoas que perderam a vida pela Covid. Em todas as 4 cidades do Litoral Norte, as aulas presenciais serão retomadas apenas no ano que vem. O último município a anunciar a decisão foi Ubatuba. A medida deixa mais de 50 mil estudantes fora das salas de aula e os detalhes quem traz é o repórter Conrado Balucci. Boa tarde, Conrado. Oi, Débora, boa tarde para você. 54.564, para sermos mais exatos. Este é o número de estudantes da Rede Municipal de Ensino Pública de todo o Litoral Norte que teve as aulas prejudicadas por conta da pandemia da Covid-19. Em todo o Litoral Norte, São Sebastião e Caraguatatuba já haviam anunciado lá atrás que não retomariam em 2020 o método de estudos em sala de aula. Depois foi a vez de Ilhabela e agora, na tarde de ontem, Ubatuba foi quem anunciou que só retomará as aulas presenciais em 2021. A cidade da região que mais tem alunos matriculados na rede pública é Caraguatatuba, com 20.500 estudantes. Ubatuba, que publicou o decreto ontem, tem aproximadamente 12 mil estudantes na rede pública de ensino. As aulas, então, só voltam em 2021 aqui no litoral e segue de forma online, de forma remota, até o final deste ano. Volto com você, Débora. Obrigada, Conrado. E em Caraguatatuba também, um homem de 35 anos foi preso por contrabando na noite desta quarta-feira no centro. Ele dirigiu um carro com uma carga de 1.323 pacotes de cigarro. O flagrante aconteceu na rodovia dos Tamoios, na pista sentido litoral. Além do cigarro, a PM também apreendeu no veículo R$ 1.300 em dinheiro e 2 celulares. O homem já tinha mandado de prisão por lesão corporal. A carga foi encaminhada
encaminhada para a Polícia Federal em São Sebastião. E agora a gente continua no litoral, só que ao vivo. Vamos ver imagens da rodovia dos Tamoios. Esse é o trecho de Caraguatatuba. As máximas hoje chegam a 28 graus. A gente volta em instantes. Continue com a gente.